Eu salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo, aquela paz que o Senhor falou para todos os discípulos. A paz esteja sempre convosco. Então, meus queridos irmãos, meus amados, amados de Deus, nós estamos aqui para fazer algo extraordinário para o bem da obra de Deus, para o bem de todo o povo, aqueles que são crentes, quem não são crentes, até por aqueles que estão numa hora dessa, precisando de uma palavra de conforto, precisando de uma palavra de Deus. Então é pela primeira vez que eu estou aqui, nessa rádio abençoada, pelo milagre do Senhor, eu estou aqui, pela graça de Deus. Então vamos estar reunidos, você que está numa cama, você que está numa mesa numa cadeira sentado, numa varanda, preocupado. Muitas vezes suas lágrimas não compõem, não tem para onde socorrer, mas eu quero dizer para você que você tem um Deus que vai zelar por você, que cuida de você, cuida de mim e de todos. Abra seu coração para Jesus, para o Espírito Santo te guiar, para os anjos do céu te levar às suas orações. E ore comigo, pelo amor do seu nome, pelo amor do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eterno Deus, eterno Pai celestial, nesta noite, na tua presença, te damos graça pela beleza da tua santidade. Eu entro pela primeira vez aqui, Senhor, e toma, meu Senhor, à frente. Porque sem ti nada eu poderia fazer. Ô Jesus, liga o teu espírito com o meu e o meu contigo. E nós fazeremos a tua obra diante da presença de todos os homens que te amam. E em primeiro lugar, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe esta localidade. Eu quero que o Senhor estenda as mãos naqueles que estão aflitos, estão precisando de ti, aqueles que não têm mais solução, eles acham que tudo acabou. Mas eu quero te dizer, enquanto você vê o sol nascer, as estrelas do céu brilhar à noite, e a lua nascer, e esse ar de suspiro que você sente, é sinal que o Senhor ainda está com as mãos estendidas sobre o seu povo. E sobre aqueles que há de vir. Por quê? Eu quero dizer para você que os primeiros são os últimos e os últimos são os primeiros. E agora, meu irmão, eu agradeço por esta oração, eu agradeço por esse cumprimento, por essa determinação nesta noite, a leitura da palavra de Deus no livro de São Mateus 24. Vai ser falado palavras interessantes. Estude, guarde essas palavras, porque vai ser feita com amor, com a verdade e com o Espírito Santo de Deus. Te digo mais, não tenho ouro, não tenho prata, e o que eu tenho é Jesus. O que eu tenho é o Espírito Santo. E eu tenho certeza que todos aqueles que amam a palavra de Deus têm o Espírito do Deus vivo na sua vida. Não temas, porque Ele te sustenta, Ele te ajuda. Ele te dá vitória de noite e de dia. Então eu quero te dizer, se uma noite durar um choro, mas na manhã do dia vem alegria. E a alegria vem do Senhor. Amém? Então vamos abrir no livro de São Mateus, capítulo 24, para a glória do nosso Deus. Jesus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E tudo isso que nós estamos fazendo aqui é para o bem da sociedade, é para o bem das igrejas, é para o bem dos obreiros, dos pastores, dos missionários, dos bispos, das bispas, de todos. E você, minha irmã, que está aí, que é a minha bispa da convenção. Então, tudo isso é a honra das nossas orações. E quero te dizer,
que Deus está contigo e está com todos nós aqui. Então, vamos ler em São Mateus capítulo 24. Imagina bem os dias de hoje para os dias atuais. Jesus saindo do templo, o templo de Jerusalém. E ali naqueles dias, estavam os discípulos do Senhor. E os discípulos viram Jesus saindo do templo e a mostraram: mestre, Rabi, olha que templo lindo, que templo bonito, o templo de Jerusalém. O que significa? E Jesus, olhando para ele, que conhecia a mente deles, o coração deles e o meu e de todos, e disse claramente: na verdade vos digo, vedes tudo isso, não ficarás pedra sobre pedra que não seja derribado. Só até aí. Agora imagina bem que palavra interessante. Para os dias de hoje e para aqueles dias, Jesus que sabia do coração de todos, Jesus que sabia e sabe do meu coração, eu sei que ele está aqui, para a glória de Deus. Então, Jesus olhou para os discípulos e se declarou para ele: vemos tudo isso? Os discípulos ficaram assim. Mas esse templo foi feito em 44 anos, e agora Rabi, o mestre, diz que não ficarás pedra sobre pedra que não seja derribado. Alguém ficou em dúvida naqueles dias. E hoje, muitas vezes nós estamos pregando na matriz, muitas vezes estamos pregando nas igrejas, falamos da palavra de Deus, e muitas vezes muitos não entendemos o que Deus quer falar através de um homem, porque nós somos porta-voz de Jesus. Nós somos um veículo de Cristo. Nós somos aquela palavra que ele falou: ide, pregue a minha palavra. Ele disse, há 3 dias antes, pela infinita misericórdia do Senhor, ele disse claramente: eu quero que você pregue a minha palavra. Eu quero que você fale da minha palavra. Eu quero que você siga os meus mandamentos. Eu quero que você faça aquilo que eu te ensinei, aquilo que eu te ensino. Abre a tua boca que eu encherei a tua mente, teu coração e a tua alma e a tua vida. Não temas. Estou aqui para falar da memória, da força, do poder, da criação, da graça, da misericórdia do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, sem ti nada eu poderei fazer. Sem ti eu não dou nem um passo. Sem ti eu não posso fazer nada. Porque a minha vida é tua. Meu corpo é teu. Meu coração é teu. Então eu tenho certeza que todos aqueles que estão enraizados, que vivem na direção do Espírito Santo, eles têm essa alegria, essa força, esse poder, essa graça, esse coração limpo, esse coração de poder. Isso é dado por Deus. Igreja do Senhor, desperta para o arrebatamento da igreja de Cristo. Desperta, igreja, novos convertidos, obreiros e obreiras, mulheres de Deus, mulheres que têm o talento que Deus te deu. Não deixa que ninguém venha tirar a tua fé. Porque eu quero dizer, sem santidade, nós não veremos a Deus. Voltemos à palavra de volta. Jesus conhecia o coração daqueles discípulos maravilhosos. Ele sabia o que estava passando na vida deles. E Jesus respondeu: vendo tudo isto, não ficarás pedra sobre pedra que não seja derribado. Ele visou isso lá em Apocalipse, o final dos tempos.
Igreja do Senhor, é tempo de nós ver, estudar Apocalipse. Porque nós estamos no final da jornada. Só falta o toque da trombeta e os santos subir com corpo corruptivo pelo poder do Senhor. E muitos vão correr para um lado e para outro, procurando os pastores, os obreiros. Eu quero me consertar, eu quero confessar os meus erros, eu quero seguir ao Senhor. Aleluia. Então, naqueles dias atual que vai acontecer, não está longe, está perto, muitos vão correr para os templos, muitos vão correr para o ponto de pregação, para aquele pastor que muitos não dava nada. Cadê Paulo? Cadê João? Cadê Pedro? Cadê José? Cadê Francisco? Subiram. Foi levado na primeira trombeta que aconteceu, que tocou. E eu quero dizer para vocês, eu vou ficar muito feliz que todos que acompanham o Evangelho, que todos estão diante da presença do Senhor, suba na primeira trombeta. Porque quando você subir na segunda, vai ser tribulação, vai ser dor, vai ser tristeza, vai ser angústia, vai ser a maior corrupção na face da terra, porque os homens não vão entender nenhum e nem outro, porque o Espírito do Senhor vai ser levado também. A Bíblia, que hoje nós lê, você vai abrir as páginas, vai estar todas brancas, porque a palavra de Deus, ele já levou. Vai ficar toda branca. Olha a dor, o desespero. Você vai ver avião se bater no chão, ônibus, porque o motorista, ele foi arrebatado para o céu. O coronel, o comandante que era cristão, um homem temente a Deus, ele sumiu. O maquinista do trem sumiu. O professor sumiu. A professora sumiu. Aquela jovem, aquele senhor, aquele moço da faculdade, o professor sumiu. Porque eles tinham um compromisso verdadeiro, genuíno, com o Espírito do Senhor. Porque eu quero dizer, sem o Espírito de Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Por que não vamos a lugar nenhum? Porque ele diz, eu vou para o meu Pai, mas enviarei o Consolador para estar com vocês todas as horas e todos os momentos. Por quê? Porque ele sabia que as lutas, provação, são grandes, ia ser grande. Ele sabia, mas a gente não sabia, porque ele disse, bem-aventurado são aqueles que não me viram, mas creram. Todos nós somos bem-aventurados porque sentimos a presença do Espírito Santo, sentimos a glória dele nas nossas vidas. Por isso que nós estamos enraizados na presença de Jesus, porque ele disse claramente, eu amo o que me amas, pela madrugada me busca e me encontrarão. Então acredite nessas palavras, porque são puras e verdadeiras, são dignas de honra, são dignas de poder e de graça. Se agarre com o seu Jesus, lê a palavra do Senhor, premedite a palavra de Deus de dia e de noite, porque o salmista Davi, ele disse claramente, eu premedito a palavra do meu Deus de dia e de noite. A lei do Senhor está no meu coração. Feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é as obreiras, feliz é o jovem, a criança que tem o temor da palavra do nosso Deus. Ele é vivo, ele é eficaz. Olha a igreja de Deus. Se eu fosse falar os testemunhos que eu já vi, que eu já presenteei, eis um homem aqui que já morreu e já reviveu quando eu era criança, através da minha avó. Pela misericórdia de Deus,
Eu sou, pela infinita misericórdia, eu sou promessa de Deus, como todos vocês são. Eu tenho uma filha ressuscitada por essas mãos. Pela misericórdia, tem muitas curas de coração aberto e foi curado e abençoado através de Jesus. Tudo por causa de Jesus. Jesus cura, salva e liberta e leva para o céu. Não importa o que você é. Não importa aonde você está. Se você estiver no presídio, escute o que eu estou falando. Porque o que eu estou falando é puro e verdadeiro. Porque a salvação não é só para os bonzinhos. Porque Jesus disse, eu não vim para os bonzinhos. Eu vim para os cansados, oprimidos, os doentes e os pecadores. Ele é o Salvador. E nós somos o veículo dele. Agora acredite. Crê. Chore se for possível nesta hora. Receba a sua cura. Receba a sua bênção. Te digo mais também. Eu vou voltar para a Bíblia já já. E te digo mais também. Hoje os tribunais estão cheios de divórcio. Cheios de separação. Sabe o que é que significa isso? Falta de vigilância. Falta de ler a Bíblia. Falta de ter um conselheiro. Falta de ouvir a palavra do Senhor. Quando chegar numa igreja, escute a palavra de Deus. As coisas boas, guarde no seu coração. E as coisas que não edificam, você apanha. Porque há muitas pregações que os homens saem do Espírito e entram na carne. Não adianta eu pregar leve e deixar o erro para trás. Porque hoje ninguém quer pregar a sentença do pecado, ninguém quer pregar a sentença da libertação, mas eis um servo de Deus, um ministro da casa do Senhor, aqui para alertar a sociedade, alertar as igrejas do Senhor, para a glória de Deus, alabacinha, entre os menegás, xalavás, oh Espírito Santo de Deus, guia por essas veredas da justiça, Senhor, que eu cantarei louvores enquanto eu viver. Eu falarei para os povos, para todos os povos, Senhor, enquanto eu estiver aqui nesta terra. Não negarei o seu nome. Ah, Senhor, quantas almas preciosas, quantos pastores, quantos bispos, quantas mulheres de Deus já converteram através dessas santas palavras, através do Espírito Santo em primeiro lugar. Então, igreja de Deus, igreja do Senhor, igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, alegre-se, se prepare para a grande vinha do Senhor, porque está próximo. Preste bem atenção, voltemos para a Bíblia, e Jesus, o Espírito da verdade, naqueles dias atual, olhou para os discípulos, sabia que os discípulos não entendiam. Os discípulos olharam, mas ficaram em dúvida. E quantas vezes nós ficamos em dúvida com o Espírito Santo? Ficamos em dúvida com a pregação do pastor. Ficamos em dúvida com a pregação do presbítero, porque o pastor pregou pesado, pregou duro. Não, é a verdade, e a verdade vos libertará. Se quiserem vir até por mim, negue-se a si mesmo e vai, e não temas. Vai, segue o teu Deus, segue o Cristo que morreu numa cruz por mim e por você e pelos aqueles que querem vir até Ele. Porque Ele disse, se tu quiser vir até por mim, negue-se a si mesmo. Se renegar do pecado, se renegar do crime, se renegar de tudo aquilo que vai afligir o Espírito do Senhor. Porque Ele é limpo, Ele é poderoso, Ele quer te abençoar, Ele quer te ajudar, mas precisa a verdade. É como a palavra de Deus no livro de Salmos 40, o Senhor é meu pastor e nada vai me... Como? Jesus vai te abençoar?
Como Deus vai te abençoar, porque Ele disse, o Senhor é meu pastor, não vai me faltar. Ele vai te abençoar, mas se você andar no trilho, na palavra, se você fazer aquilo que Ele quer a minha obediência e quer a sua obediência. Olha aqui, meu irmão. Eu sei que pode alguém até me ignorar das palavras que eu estou trazendo, mas é para o bem da sociedade. É para o bem dos servos e dos filhos do Senhor. E Ele disse, eu não chamo vocês de servo, mas chamo de vocês de amigo, de filhinho, de companheiro, porque somos filhos dele. Nós somos separados, nós somos um povo escolhido, a dedo, pegado assim, você é meu, eu te amo, eu quero te fazer um obreiro, eu quero te fazer um discípulo, eu quero te fazer coisas extraordinárias. E quero te dizer mais. Se eu vou ser crente para ser rico, nunca pense isso. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque muitos acham que eu vou aceitar Jesus para ser rico. Não, você vai ser rico do Espírito Santo. Você vai ser rico da graça de Deus. E as demais coisas materiais, Ele vai te acrescentar na tua vida. Só basta você obedecer a palavra. Obediência. Ame a sua esposa. Ame os seus filhos. Não largue a sua esposa pelo rosto bonitinho. Ou por dinheiro. Vigie. Orar é muito bom, mas vigiar é bem melhor. A vigilância é a força da prosperidade. A vigilância é a força da sociedade. A vigilância é a força do amor da verdade. Nunca tome uma atitude. É por isso que há o fórum cheio de quê? De divórcio. Sente com a sua esposa, converse com ela, conversa com seus filhos. Sabe por quê? Porque se nós se dialogar e conversar, o Espírito do Senhor, Ele vai nos guiar nos caminhos poderosos. Acredite no servo do Deus vivo que está aqui, determinando essas palavras. Quantos casamentos cristãos têm se desmanchado? E sabe quem é que chora, quem sofre por isso? O Espírito Santo, ele chora. Aleluia. Ele clama, para que tu largou? Eu não falei para você, eu não disse para você, deixais pai, mãe, irmão e seguir um varão. É sangue do mesmo sangue, espírito do mesmo espírito. Fé da mesma fé. Ele quer que você viva bem. Escute, meu amigo, o que eu estou falando contigo. Você está pensando em se divorciar. Abra seu coração, abra a sua mente, porque Deus está falando contigo. Mulher, Deus está falando contigo. Não temas, bichinho de Jacó, porque Ele é contigo. Para mim está aqui. O inimigo está irado. Ele está rodeado 1000 metros de distância, mas tem 10.000 aqui para nos abençoar, mandar a palavra certa, mandar a determinação certa, mandar aquilo que Deus quer falar, coisas que não é falado. O que são falado é prosperidade, riqueza. É bom, o dinheiro é bom, a riqueza é boa, mas quando é de Deus. Sabe por quê? Porque no livro de Ezequiel 34, a palavra de Deus diz claramente, a palavra oficial está aqui, volto já já. Ele disse para um homem chamado Ezequiel: filho do homem, ponha-se de pé e profetiza contra os pastores de Israel. Diz para eles que eu estou contra ele. Eles têm degolado o meu cevado e têm pegado a lã das minhas ovelhas. O que é que significa isso? A lã, o cevado, é a prosperidade. E não tem apacentado as minhas ovelhas como deixa de ser bem apacentado. É o que? É conselho.
É reunião com varões, reuniões com a varoa, é reunião com os obreiros, reunião com a igreja, ensinando, porque os dias são maus. Então desperta, pastor de Israel, para que não caia nesta palavra. Desperta enquanto é tempo, porque eu não sou daqui. Hoje o Senhor me encontrou, eu com o homem de Deus, no centro desta cidade. Ele orou na madrugada e Deus me mandou, pela infinita misericórdia, porque eu não sou digno de nada, mas Ele é digno de toda honra e de toda glória. Igreja de Deus, levante-se, fique de pé, porque Deus está falando contigo. Voltemos lá atrás. E os discípulos naqueles dias, eles diziam: mas Senhor, mestre, como vai ser isso, Senhor? Como vai ser essas coisas? E Jesus disse: espero que vocês não se enganem, porque haverão muitos dizendo: eu sou o Cristo enviado, mas não é. Vocês estão me entendendo, igreja do Senhor? É o Cristo enviado. Muitos vão falar, andarão muitos falsos profetas pregando, ensinando nas sinagogas, falando em vários idiomas, mas não é nada daquilo. Então ele manda dizer: espero que os discípulos e o meu povo não se enganem, porque pelos frutos nós conhecemos as pessoas. Igreja do Senhor, desperta, desperta. Quando quiser uma resposta do Senhor, dobra o seu joelho, fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho, fala com Deus, porque o teu Deus que está lá na glória de Deus, Ele vai, insecretamente, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Agora, ore com o coração aberto. Ah, mas meu coração não abre. Você pede a Deus sabedoria e um coração novo, um coração de Deus, um segundo coração de Deus, um coração lavado e remido no sangue do Cordeiro, um coração de Deus. Igreja de Deus, igreja de Jesus. Aleluia. Eu quero dizer para vocês que terça-feira, pela misericórdia de Deus, eu estou viajando para o Recife. Pregarei na cidade de Recife, Campina Grande, João Pessoa, Momonguape, Rio Tinto, Terra dos Índios. Levar uma palavra de graça, não por dinheiro, mas pela espontânea vontade do Senhor e pela direção do Espírito Santo de Deus. Lembra daqueles dias, homens de Deus, que você está desviado aí? Que ele usou um profeta e disse: eu vou te levar você aos quatro cantos da terra. E o entristecimento, você largou a hora do vestido de Jesus. Mas eu quero dizer nesta noite, você pode renunciar toda a tristeza que você falou. Mas você pode dizer para mim assim: mas você é conhecedor, é letrado. Mas ninguém alegra o coração do homem entristecido. Mas o Deus vivo, Jesus Cristo, alegra o seu coração e lava o seu coração pelo sangue de Jesus Cristo. Não temas, porque Deus tem água na sua vida ainda. Não terminou a obra. Você, mulher, você que vai para algumas concentrações, não é vista pelos homens, mas eu quero dizer para você que você é vista pelo Espírito do Senhor e pelo Deus vivo e pelos anjos celestial, pela glória. E já vimos, e já olhamos, e já vemos terremoto, fome, peste, dores, doença. O câncer está aí matando 24 horas direto. As doenças estão aí aparecendo, os médicos, a medicina, estão tudo perdido, não sabe o que faz. Mas sabe por que isso? É para se cumprir as escrituras que estão aqui.
Essa palavra que está aqui, está na tua Bíblia, está na tua mente. E ele manda dizer para nós, não se assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça para se cumprir a minha palavra. Vai ter terremoto, vai ter irmão contra irmão, você vai se aborrecer com seu irmão, por causa do evangelho, você vai ser assassinado também. Não vão passar a mão nem esconder a verdade. Na verdade, vos digo, eu tenho que pregar a santa palavra do Senhor Jesus Cristo. Não adianta. É a Bíblia. Lê esse texto que você vai entender tudo. Mas todo aquele que perder a sua vida por mim, diz o Senhor, você encontrará outra nos 7 céus, junto com Jeová. Junto com o grande general, o grande general de guerra que se chama Jesus Cristo, o Espírito Santo. Esse é o nosso Deus, essa é a nossa verdade. E eu quero dizer para vocês, segundo a vontade do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, Igreja do Senhor, não esqueça, escute tudo isso que foi falado, porque foi bíblico. E os discípulos ouviram essas palavras, eles passaram a entender a palavra que Jesus lhes ensinou. E todos aqueles que permaneceram até o fim, ele disse, te dar-te-ei a coroa da vida. Então toda palavra tem que se cumprir. Mas nós estamos em São Mateus e Apocalipse, é as palavras finais dos dias de hoje. Igreja de Deus, Igreja de Jesus, igreja comprada por um preço muito caro. Imagina bem, se Jesus viesse os dias de hoje, era alegria para muitos e maldade para alguns que não acreditam nesse Deus vivo. E eu quero dizer para você, eu quero dizer para aqueles que não acreditam em Deus, eu quero dizer uma parábola. Você planta um pé de limão, um pé de laranja num canto mais seco que tem, aquele pé de laranja ele bota. Quem é que agoa? É o próprio Deus. Tudo nessa vida, quem dá sabedoria ao homem para regar essa tecnologia é Deus. Quem é que dá a comida, a fruta? Tudo nessa terra para o ser humano comer. Chove, esteia, dá sol. Tudo isso é a mão dele. Ele sabe a hora de chover. Ele sabe a hora de parar. Tudo foi feito por ele. Então, não se desanime. E nem deixe se levar por palavras supérfluas. Palavras banais que ouviu de um livro. O verdadeiro livro é a Bíblia. Até a força do homem aqui na terra, a justiça, ela baseia pela Bíblia. A medicina, o advogado, o promotor, tudo seguia por aqui. O julgamento, tudo seguia por aqui. E é por aqui que nós seguiremos a palavra de Deus genuína e sabemos o certo e o errado. Estamos aqui proclamando a grandeza do nosso Deus. Estamos programando a memória de Deus, porque é bíblico. E essas palavras que eu proclamei, que eu falei, segundo a graça de Deus, segundo a misericórdia, é dado pelo grande reverendo chamado Ex-Manuel, Deus conosco, Jesus de Nazaré. É mandado por ele. É mandado por ele. Acredite. E se você tiver fé e tiver ouvindo estas palavras, ponha um pouquinho d'água num copo, que na hora que você tomar, segundo a graça de Deus, eu como ministro da palavra do Senhor, ele é que vai curar, Jesus. E as nossas palavras, vamos estender as nossas mãos e vamos orar, e você será curado.
Você será agraciado. Se você tem um problema na justiça, ponha agora em cima desta mesa. Porque no final de tudo isto, nós vamos fazer uma oração. E você será agraciado. E você vai vir aqui testemunhar, ou na igreja, aonde você for. Testemunha que Jesus fez você ser um vencedor. Porque você é mais do que vencedor. Todos aqueles que andam de mão dada com Jesus é mais do que vencedor. Ele é promessa de Deus. Ele é o quê? Ele é porta-voz do Evangelho. Então, são essas coisas que eu quero lhe dizer para todo o povo que estão me assistindo e vão me assistir. Segundo a graça de Deus. Eu estou pregando aqui e Deus está me dando, segundo a graça de Deus, esse problema que você tem aqui, ó. O rins. Porque a sua doença vem aqui em mim. A sua dor vem aqui em mim. Pessoas desesperadas, pessoas agoniadas, que não tem mais solução. Nesse final eu vou orar e Deus vai te dar a solução em vida. E curas divinas. Porque tem águas que Deus é para curar. E tem águas que é para o médico. Jamais eu vou desmoralizar os médicos, e nem as autoridades eclesiásticas, e nem as autoridades da terra. Então eu agradeço a Deus que Ele tem dado esses dons, tanto espiritual como material aos homens na terra. Ai, se todos soubessem e agradecessem o amor, o carinho que Jesus tem para cada um de nós. Então, são essas palavras que eu quero dizer. E agora eu vou fazer uma oração na certeza para Jesus resolver esses problemas todos na vida daqueles que amam ao Senhor. E para aqueles que não amam a Ele, você pode agora dobrar o seu joelho e dizer assim para Jesus: Senhor, eu te aceito. E procura uma igreja mais próxima da sua casa. Procura lá, se receber bens, lá tu senta, almoça, fica lá. Mas no lugar que não receber bem, bate a sandália dos teus pés e muda para outra casa. E vai procurando. No lugar que te receber bem, é lá que você vai ficar. É lá que você vai ficar. É lá que você vai crescer. E obedeça seu pastor. Obedeça seu ministério. Dentro da lei e da palavra de Deus. Amém, meu irmão? Então, vamos orar. Para a glória de Deus. Senhor eterno Deus, eterno Pai. Estas pessoas que estão com dores no rins, que estão com problema no coração, pressão alta, essa doença que tem assolado as pessoas diabéticas, receba a cura agora. Diabético, em nome de Jesus, eu te digo, essa doença não é deste homem, não é desta mulher, é do inimigo. Está queimado, está destruído. Procura sair de dentro do rins dessa pessoa. Procura sair de dentro da veia desta pessoa. Espírito Santo, arcanjo Gabriel, anjo da cura, anjos querubim, anjo da batalha, declara a cura para a glória de Deus. O Espírito Santo, agora tem essa pessoa com problema na justiça, essa pessoa com grande desespero, desempregado. Meu Deus, abre a janela do céu, dá um emprego, ajuda a família. Essa família que quer separar, une pelo poder do Espírito Santo, dai amor um ao outro, porque eles são de Deus. Aqueles que estão afastados, vai a voltar para a casa do Senhor. Vai voltar, Jesus. Mostra a ele os caminhos. Aqueles que estão com problema na justiça, aqueles que estão com problema aqui nos golfes, nós vamos orar, tirar essa gastrite pelo poder do Espírito Santo. Gastrite do mal, saia! É pelo poder do Espírito Santo. Saia! Todos os males, seja queimado pelo poder do Espírito Santo. Porque não há mais condenação para quem vive em Cristo Jesus. Então eu quero dizer para você
em nome de Jesus, que tem um hino antigo, que diz claramente, vou te chamar em 3 estrofes, 2 estrofes, que ele diz assim, o homem de Deus, era sem ovelha, junto a do aprisco, era sem ovelha, que o amante cuidou, porém numa tarde, a contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscar foi, encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus braços, e ao jardim voltou. Aleluia, Jesus. Quantas almas, Jesus, estão chorando numa hora dessa, precisando de uma palavra. Oh, Jesus. Quantos mendigos desviados, meu Senhor, no meio desse planeta Terra, meu Senhor. Tem piedade, Jesus, envia os homens de Deus encontro para ajudar esse povo. Senhor, eu te agradeço do fundo do meu coração. Desce uma bandeja de ouro agora aqui e leva essas orações, essas palavras, porque são puras e verdadeiras, dentro dessa bandeja de ouro, com o maior perfume que há, e leva as narinas do nosso Deus, e receba com o maior perfume, porque é feita com a verdade, com o coração ardendo, com determinação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, que estão escutos, um abraço do humilde servo do Senhor. Alegre-se, porque os dias melhores verão em nome de Jesus. Amém.